Sejam muito bem-vindos. Nós estamos dando início hoje a mais uma campanha. Quantos têm expectativas aqui em cima daquilo que Deus vai fazer? Existe uma diferença entre você ter expectativa em cima daquilo que Deus pode fazer e em cima da convicção que você tem no seu coração daquilo que Deus vai fazer. Nós não sabemos exatamente até onde Deus vai chegar e de que forma Ele vai chegar. Mas uma coisa nós temos consciência e certeza de fé no nosso coração. Igual, nada permanece. A palavra do Senhor diz que aonde Jesus passa e chega, nada pode permanecer igual. Então eu quero desafiar você desde esse primeiro instante, desse primeiro momento, a você romper em fé e dizer para o Senhor: Pai, eu quero focar. E esse mês de agosto, talvez fazer algo que muitas vezes, em muitos momentos, nós temos dificuldades de fazer. Nós temos dificuldades de mantermos, muitas vezes, a visão, o foco e principalmente a motivação correta do nosso coração quando se trata de campanha, quando nós falamos de vivermos uma campanha. Sabe por quê? Porque as coisas elas são muito dinâmicas e elas continuam acontecendo. O mundo aí fora continua sendo o mesmo. As nossas famílias, os nossos relacionamentos em muitos momentos, eles continuam sendo os mesmos, mas nós precisamos ter claro nos nossos corações até onde nós queremos ir e chegar. Deus, Ele só pode fazer o infinitamente mais com aquele que crê. Se nós não crermos, dificilmente nós experimentaremos e veremos a glória de Deus. Mas a palavra, ela é maravilhosa porque ela garante: se creres de todo o seu coração e não duvidares, verás a glória de Deus. Eu quero te convidar nesse instante a baixar sua cabeça, fechar os teus olhos e você entregar e consagrar esse momento diante do Senhor agora, para que o Senhor faça a diferença, para que o Senhor verdadeiramente possa se revelar e se manifestar. Porque se nós vamos cumprir um protocolo, eu posso te garantir que diante de Deus não adianta. Deus não fala porque o Alessandro levantou mal-humorado. Deus não responde porque ele está respondendo torto para Deus. Deus não faz porque eu questiono. Deus não faz porque eu duvido. E Deus também não faz porque eu coloco ele na parede dizendo: o Senhor só pode estar de brincadeira comigo. Mas Deus faz quando eu consigo aquietar o meu coração e colocar minha vida na palma das mãos do Senhor. Quando eu consigo crer e confiar de todo o coração e desde esse primeiro instante dizer para o Senhor: eu vou abrir esse tempo, Pai, em jejum diante da Tua presença. A partir da 0 hora desta sexta-feira. E eu creio, Deus, que de alguma forma, de alguma maneira, aquilo que eu vou consagrar vai abrir os ouvidos do meu entendimento e os meus olhos espirituais, para que eu possa te perceber, te sentir e ser tocado, para que eu possa ouvir a Tua voz. E a Tua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Então, se eu vou buscar o Senhor, eu tenho que ter certeza no meu coração: alguma coisa Deus fará. Pai, em nome de Jesus, Tu és bem-vindo, Santo, 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 eterno, justo, fiel. Nós te agradecemos, Pai, porque nós viramos, Senhor, mais um período. Nós estamos começando, Deus, mais uma campanha diante do Senhor. E uma campanha onde o Senhor deu a direção, tem dado o norte, a palavra, onde o Senhor tem me desperto às madrugadas para falar e para mostrar aonde o Senhor quer chegar. Por isso eu te peço, Senhor, que
eu seja apenas um canal diante da tua presença, nas tuas mãos, para que a tua palavra, Senhor, e a tua manifestação chegue, Deus, a cada um dos teus filhos, os de perto, os de longe, aqueles que estão e que viverão, Senhor, em loco, presencialmente todo esse mover, e aqueles que de alguma forma, de alguma maneira, Senhor, assistirão posteriormente. Nós cremos, meu Deus, tua palavra diz que tu és fiel, fiel e verdadeiro. Nós sabemos que nada, Deus, vai passar desapercebido, nem o jejum, nem o clamor, nem uma oração sequer. Nós sabemos que em tudo que nós vamos fazer, somente o teu nome será glorificado. E eu te peço desde esse primeiro instante, dá ordens aos teus anjos e acampa-os ao redor. Guarda, meu Deus, a entrada, a saída. Nós repreendemos todo levante, Senhor, de Satanás, toda mentira, toda manipulação, tudo aquilo, Deus, que ele vem tentando fazer, que ele arquiteta, Senhor, e tenta fazer contra os teus filhos e servos. Nós dizemos essa noite, denunciado está. E diante da luz, da glória, da graça e da misericórdia, não tem mais poder. Toma teu lugar de honra, toca cada vida e cada coração, e tudo que vamos fazer seja consagrado ao Senhor, que seja pelo Senhor, para o Senhor e através do Senhor. Que cada coração seja transformado, que cada vida seja restaurada, que cada propósito, cada, Senhor, oração, cada clamor, cada pedido de milagre, o Senhor responda ao seu tempo. Eu quero declarar e profetizar, Senhor, que nós viveremos um tempo sobrenatural diante da tua presença, que não faltará a tua manifestação, a tua revelação, o teu carinho, o teu amor, o teu cuidado, graça e misericórdia. E nós vamos te entronizar, Deus, porque a ti, somente a ti, toda honra, glória e majestade. Nós te damos total liberdade, Santo Espírito, para fazer aquilo que o Senhor sabe bem fazer. Cura, restaura, liberta, transforma, regenera, ressuscita sonhos e planos, ressuscita famílias e relacionamentos, para que em tudo, Senhor, teu nome seja exaltado. Que nós possamos adorar o Senhor e a partir de agora começar a adorar o Senhor com uma grande salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Te adoramos, Jesus. Nós nos reunimos diante da tua presença, Pai, para te louvar. Amém. Bendizer o teu santo nome, Deus, em nome de Jesus. Em festa, vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Pois o dia a sua morte trouxe vida.
cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Jesus. Só pra te adorar e fazer, Senhor, e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Só a igreja, só pra te adorar. Ei, só pra te adorar e fazer seu nome grande. Obrigado, Jesus. E te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos, Jesus. Estamos nós aqui. Aleluia! Obrigado, Jesus. Aplauda, aplauda ao Senhor mais forte. Nós te adoramos, Senhor, em espírito e verdade. Aleluia. Aleluia. Nós temos a marca da promessa do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir no tempo certo e na hora certa, em nome de Jesus. Eu creio desse jeito. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu. Levanta suas mãos e fale isso, que o teu Deus, o meu e o seu Deus, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos, a minha sorte vai ser mudada. Aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até cante isso, tramam. Quem vai impedir?
olhos eu tenho a marca da promessa. Eu tenho que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Sim, Deus. Eu tenho a marca da promessa Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. E quem? O selo, a igreja. A marca. Se decidido estou, pois quem me prometeu. Oh, aleluia! Levanta suas mãos e fale isso, meu Deus. O meu Deus Nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. meu Deus, grita hoje. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Diante dos meus olhos, oh, diante de tudo aquilo, de toda a incerteza, o Senhor vai mudar a minha sorte, a sua sorte nessa noite, eu creio. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor na certeza do teu milagre. Aplauda, aplauda, aplauda Ele, aleluia, aleluia. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia, aleluia. O amor incondicional de Jesus Cristo por cada um de nós, naquela cruz. Feche os seus olhos no teu lugar, imagina a cruz, a morte de cruz de Jesus Cristo, ao terceiro dia Ele ressuscitando, para nos dar vida e vida em abundância, para nos dar o sopro da vida. Oh, aleluia, obrigado Senhor. Obrigado por estar aqui, Senhor, na tua casa. Obrigado por ser escolhido. Obrigado por ter um pai. Eu não sou órfão, eu tenho um pai, e o nome dele se chama Jesus Cristo. Abra a tua boca e vai falando palavras de amor a Jesus Cristo. Eu te amo, eu te adoro, eu te exalto na beleza da tua santidade. Espírito de vida, Espírito de unção, Espírito de graça, oh, vem sobre mim, vem sobre a minha casa, vem sobre a minha família. Oh, rebachere bababaera, bachere becandere barabás. Oh, aleluia. E antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Cante isso. Tu tens sido pra mim
sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Tu tens sido bom, tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, não, eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O amor de Deus, o amor de Deus. Traz luz para as sombras, escalas. Derruba as muralhas, Derruba as muralhas destrói. pra me encontrar. Traz luz, Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. derruba as muralhas, Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele mesmo, e derruba as muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as Muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. vamos, e traz luz para as sombras, Escala as montanhas pra me encontrar. pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, Escala as montanhas pra me encontrar. derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia, santo, santo, santo. Nós te louvamos, Pai, tu és bem-vindo. Aleluia. Santo, santo, santo. Oh, santo. Oh Deus, como é bom poder declarar, Senhor, que ainda que estejamos, Senhor, perdidos, Pai, nos sintamos, Senhor, fora do contexto, Pai, longe dos demais, a Tua palavra diz que o Senhor deixa, ainda que necessário, as 99, Senhor, só para encontrar, Deus, aqueles que estão desgarrados, perdidos, aqueles que o Senhor precisa trazer de volta. Obrigado, Santo Espírito, porque nós entendemos que não há situação que o Senhor não possa mudar, não há coração que o Senhor não possa curar, não há mente que o Senhor não possa libertar, Senhor, e nós te louvamos e engrandecemos por isso. Ah, Santo Espírito, tu tens liberdade no nosso meio, liberdade para agir, para falar, curar, libertar e restaurar. Tu és santo, 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 santo. Não há outro como tu, Senhor. Não há outro como tu, não há outro bem além de ti. Tudo que nós queremos, Senhor, é ouvir a tua voz essa noite. Ah, Santo Espírito, fala com aqueles que ouvem. A tua palavra diz: o justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. Então nós te clamamos: vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito, e fala ao povo. Fala, Senhor, com aqueles que clamam e buscam a tua face. Santo, santo, santo. Dê a mão para quem está ao seu lado. Feche o corredor. Nós te entronizamos, Deus. Nós acabamos de cantar, Senhor. O Senhor é um Deus que traz luz para as sombras, Pai. E isso já faz toda a diferença. Saber que o Senhor não nos deixa e não nos abandona faz toda a diferença. Não importa, Senhor, o tamanho da nuvem, do embaçar dos olhos, Pai amado, mas a tua palavra diz que o Senhor ilumina e que a tua luz, ela traz a existência, não deixa nada oculto, não deixa nada permanecer em oculto, mas diz que ela ilumina, que ela traz, porque tu és a estrela da manhã. Nós sabemos, Santo, que tu és Deus fiel, justo e verdadeiro. Por isso, Pai, nós te entronizamos e declaramos: toma o teu lugar de honra. E nós queremos consagrar, Senhor, cada vida, Pai, diante da tua presença, para que tu tenhas liberdade para falar, curar, restaurar e libertar essa noite. Nós viemos aqui ouvir a tua voz. E nós sabemos que o Senhor fala com aquele que ouve, porque a tua palavra diz: me buscareis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Então nós vamos te encontrar, Senhor, essa noite, porque o Senhor inclina os ouvidos, deita a face, o Senhor ouve o clamor de uma oração. Então nós vamos te encontrar, assim como o Senhor diz nessa canção, nessa palavra que diz que o Senhor larga tudo para nos encontrar, Senhor. Então nós queremos declarar: tu és santo, santo. Senhor, passeia por cada vida, cada homem, mulher, servo, serva, filho e filha, Senhor, essa noite. Passeia, Senhor, na unidade do corpo dos santos, porque nessa união, nessa unidade que o Senhor ordena a bênção. Assim, Pai amado, como a tua palavra diz, Deus, que se nós crermos de todo o coração, nós veremos a tua glória. Nós não queremos e não duvidaremos de que o Senhor fará o infinitamente mais. Teu é o querer, é o agir, é o efetuar. Então toma o teu lugar de honra, Senhor. Tu tens liberdade, Espírito, e passeia no meio do povo.
vai soprando, coloca os teus anjos, os ministradores, Pai, no meio da tua igreja, Senhor. Oh, santo, 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 santo. Levanta a mão do seu irmão, da sua irmã, e repita comigo essa noite: Senhor, Essa noite, Tu és fiel, e nós cremos na fidelidade. Por isso nós estamos aqui, crendo, buscando e acreditando que o infinitamente mais já é chegado sobre as nossas vidas. Nós iremos, Pai, ao som da Tua voz, até onde o Senhor nos conduzir. Tu tens liberdade para curar, para salvar, para resgatar, para transformar e para libertar cada vida, cada casa, família aqui representada, e que tudo seja para a glória do Teu nome. Recebe toda a honra, glória, louvor e majestade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Aplaude a Deus, aplaude, aplaude, aplaude. Aleluia, aleluia. Pode se assentar, toma o seu lugar. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui. O Theo vai voltar para o louvor, já viu, irmãos, a semana que vem, que ele já cumpriu a escala dele, que ele ficou de banco porque ele chegou atrasado, né? 2 cultos. O instrumento dele já está até ali, ó. Glória a Deus. Queridos, uma das coisas mais importantes que nós temos que ter quando nós começamos um tempo de campanha é a motivação do nosso coração. Nós estamos falando e vamos falar essa noite, e durante essas 5 quintas-feiras, Deus permitindo, e nós vamos mergulhar cada vez mais diante daquilo que Davi foi e daquilo que Davi representa. Eu quero que você, só para você ter uma noção, a Bíblia fala 10 capítulos a respeito de Elias, um dos homens que para mim é uma referência. Ela fala 11 a respeito de Jacó, e o pai da fé, Abraão, 14. Davi, 66. Só capítulos falam dele. Fora o Novo Testamento, quase 60 menções à vida e aquilo que Davi fez. Você tem ideia da dimensão do que esse homem representa até os dias de hoje na nação de Israel? O que esse homem viveu e aquilo que ele fez e experimentou, e que faz com que nós possamos entender que nós somos muito semelhantes. Às vezes é difícil você pegar um personagem bíblico e você achar que um personagem bíblico é comparável a qualquer um de nós. Mas deixa eu dizer a você, eles são comparáveis a qualquer um de nós, porque a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus, aqueles que creem fariam as mesmas obras e ainda maiores. O livro de Atos, ele continua sendo escrito até os dias de hoje. Ele não tem fim. A minha vida e a sua vida continuam escrevendo essas páginas e esses capítulos. E uma das formas de nós continuarmos a escrever o livro de Atos dos Apóstolos é nós entendermos que em vários momentos da história Deus usou homens e mulheres, mas em especial nesse tempo nós vamos falar a respeito do maior rei de Israel.
Mas antes de Davi ser chamado o maior rei de Israel, antes de Cristo ser levado à cruz do Calvário, antes de vencer a morte ao terceiro dia, todos eles e todos nós passamos por algo chamado processo de Deus nas nossas vidas. Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração já eleva e nos leva a um patamar de vivermos um processo de cura e transformação espiritual que é sobrenatural. Quando você diz no seu coração, ou você consegue viver esta verdade, você entende que quando Deus chama alguém, como Ele fez com Davi, em muitos momentos nós precisamos entender e ter a certeza e a convicção de que se Deus está chamando é porque Deus tem um propósito. Deus não fala nada com ninguém sem propósitos. Deus não olha para mim e para você e diz: Alessandro, eu quero falar com você simplesmente porque Ele quer falar e Ele não quer chegar a lugar nenhum. Naquele momento nas nossas vidas, quando Deus começa a se manifestar e falar, nós podemos não entender aonde Deus quer chegar. Mas uma coisa nós precisamos ter clara nos nossos corações: a palavra diz e declara que tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Mas a palavra que sai da boca do Senhor, ela precisa cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Então, quando Deus fala conosco, Deus tem propósitos que precisam se cumprir. Mas da palavra liberada até o cumprimento de um propósito, exige nas nossas vidas de um processo de construção, e muitas vezes, antes de ser construído, passa pela desconstrução cultural, familiar, religiosa, de uma série de coisas nas nossas vidas que nós tropeçamos a cada pouco, ao invés de termos uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que Davi, ele, de 8 irmãos, ele simplesmente vivia uma vida onde tudo parecia, de um lado, humilhante, mas de outro, era tranquilo. Se de um lado as coisas parecem difíceis, ou sem honra, ou esquecido, do outro, as coisas eram tranquilas. Só que quando Deus pensa e sonha e resolve usar a vida de Davi, é porque Israel passava por um tempo extremamente difícil. E antes de nós navegarmos naquilo que Davi fez e quem foi, eu quero que você entenda que o povo de Israel vivia naquele momento da história um tempo muito difícil, onde eles estavam pela primeira vez experimentando o resultado das suas próprias escolhas. Naquele tempo, Samuel, um profeta, ele reinava em Israel, sendo Deus rei deles e Samuel o juiz. E tudo caminhava de uma forma muito boa. Só que a palavra de Deus diz que Samuel passa a ficar avançado de idade. E o povo começa a olhar Samuel envelhecendo e já não sente mais nele segurança nas atitudes que ele tomava como juiz. A palavra de Deus diz que Deus continua sendo o rei de Israel, e Samuel pega os seus filhos e começa a colocá-los como juízes em Israel. Porém, Deus não tem netos, Deus tem filhos. E para que você viva o melhor de Deus, você tem que ser filho de Deus. Para que os meus filhos vivam o melhor de Deus, eles têm que ser filhos de Deus. Para que os nossos netos vivam o melhor de Deus, eles têm que ser filhos de Deus, e não netos ou bisnetos. E a palavra de Deus diz que os filhos de Samuel não eram como o pai. Infelizmente,
Eles começaram a tropicar e cometer erros e aceitar coisas que eram muito diferentes daquilo que Samuel fazia. Os mais velhos chamam Samuel e dizem: com eles não dá não. Nós precisamos então de um rei. A necessidade surge porque o povo de Israel tinha um desejo no coração, ser igual a todo mundo, e a ocasião permitiu que isso acontecesse. Sabendo que Samuel já não tinha mais condições de estar vivendo o que ele vivia, a palavra de Deus diz que eles resolvem pedir para Deus ou para Samuel um rei. Deus se constrange, atende, chama Samuel e diz: Samuel, não leva para o lado pessoal, porque isso que eles estão fazendo não é contra você, é contra mim. Eles não estão te rejeitando pela sua idade, pelos seus problemas ou pelos seus filhos. Eles estão rejeitando a mim. Já que eles estão rejeitando a mim, eu vou dar para eles um rei, igual o que eles sonham. Um que tenha aparência, um que seja formoso, um que aparente ser um soldado. Só que eu quero que você entenda, desde o primeiro minuto, que com Deus, aparência não serve para nada. Não existe nada que eu e você possamos buscar em Deus, em aparência, que nós vamos alcançar. A palavra de Deus diz que quando você busca o Senhor de todo o coração, aí Ele garante que você o acha. Se você buscar o Senhor pela aparência, qualquer coisa serve. Se você entrar numa campanha de jejum e oração, e você quiser qualquer coisa vai estar bom para você. Se você não tiver um foco e um objetivo, eu quero viver mais de ti, você não vai viver mais de Deus. Se o teu jejum e a tua oração não forem para que Deus Pai se revele, fale e mostre o quanto Ele te ama, mas o quanto Ele tem coisas maiores para você viver, como pai, filho, esposo, marido, irmão, não importa, mas que Ele tem coisas infinitamente maiores. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos viver um eterno ciclo religioso entre juventude, ou adolescência, juventude, maturidade, terceira idade e morte. E sabe o que é que nós vamos levar da parte de Deus? Aquilo com o qual nós nos contentarmos. Agora, quando você entende que aquilo que Deus tem para a sua vida, Ele vai ensinar através de Davi, que é infinitamente maior. Uma coisa que eu quero que você guarde: necessidade faz com que Deus tome atitudes. Quando há necessidade, a palavra diz: o justo clama, o Senhor o ouve e o livra de todas as suas angústias. A necessidade é o clamor. A maneira como é feito esse clamor toca o coração de Deus, e a atitude de Deus é livrar. E nós precisamos entender que quando Israel escolhe ter um rei, eles acham Saul, um homem bonito, forte, que aparentava ser um guerreiro, que lá na frente depois mostra que ele era muito bom guerreiro dentro da tenda, que ele era muito bom escondido, e infelizmente quando ele fazia coisa que não prestava e se desviava dos caminhos do Senhor. Mas no começo era tudo uma maravilha. Eles ungem a Saul, e eu não vou entrar na história dele, só que o Senhor chama Samuel e manda Samuel avisar ao povo que se Saul governasse, seria do jeito que o povo queria, porém ele tomaria as mulheres, as casas, os bens, que ele prejudicaria o povo, porque eles haviam escolhido, ao invés do Deus Todo-Poderoso, um homem, e não um homem que tinha coração, mas um homem que tinha aparência. A palavra de Deus diz que Saul responde exatamente do jeito que Deus havia dito, e começa o reinado e as coisas vão caminhando, e num determinado momento, Samuel já não estava tão perto dele,
E Saul começa a tomar as atitudes que ele achava que tinha que tomar. Deus dizia, para que você vá para a guerra ou não, você me consulte. Você fala com o profeta vem a mim, e eu dou a revelação se você vai ter que ir para a guerra. Eu vou traduzir na linguagem 2023, para você entender Novo Testamento. Quando você sai para a peleja, e você não inclui Jesus Cristo na tua batalha, você já sai fadado ao fracasso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Ele vai adiante de nós, aplanando os caminhos, somente para que nós possamos passar. Quando você não inclui Jesus na sua vida, seja em qual área for, você e eu temos sérios problemas com o fim de todas as coisas. Porque com Jesus, a palavra diz, melhor são os fins do que os começos. E eu quero que você entenda que naquele momento da história, e aí é onde nós vamos entrar, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 13, no verso 14, num dos erros primários que Saul comete, ele não só desobedece a Deus, mas ele toma o lugar do profeta. Além de não fazer o que Deus havia pedido e não ter esperado o profeta, Saul toma a frente e resolve, inclusive, fazer o sacrifício. Saio para a peleja, não se mexa, espere Deus. Ele sai para a peleja. Vou sacrificar, porque eu quero consagrar a Deus, que é para ver se Deus quebra o meu galho. Não faça, enquanto Deus não te der certezas e convicções. A palavra de Deus diz que Saul comete esse erro, e Deus chama Samuel, e diz, Samuel, vá lá e fale com ele. Uma das coisas que a gente vai ver a diferença entre Saul e Davi, e aí é que eu quero que você entenda, é que Saul, quem falava com ele, era o profeta. E Davi, em muitos momentos, ele falava com Deus. Quando você entende que o seu relacionamento com Deus, ele é construído independente daquilo que está em volta, mas só depende do seu coração. Você sabe que quando você abre a sua boca, o Senhor ouve. Você sabe que quando você clama e você precisa, Deus transforma. Olha o que está escrito. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. A história vai começar para um e começa a terminar para outro. Deus diz, através de Samuel para Saul, acabou. Não dá mais. Por que é que você fez o que você fez? A resposta de Saul, igualzinho Adão faz no jardim, é o que entristece o coração de Deus. A palavra diz que Samuel fala para ele, por que é que você fez isso? Saul responde e diz, eu temia ao povo e o que eles iriam dizer ou pensar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vivemos num mundo e numa geração onde o politicamente correto é bom. Com o Senhor, o politicamente correto não existe. Com Deus, o meu relacionamento e o seu com Ele, ou é sim, ou é não. Ou eu creio, ou eu não acredito. Se creres, verás a glória de Deus. Se não creres, não verás a glória de Deus. Por quê? Porque Deus não se move baseado na aprovação do povo. Sabe o que Deus fez com Israel? Quando Ele aprovou o que o povo quis, Deus saiu e deixou de ser rei de Israel. E o profeta já não era mais respeitado. Quando Deus olha e vê a situação, Ele fala para Samuel, Samuel, tentei, mas não deu não. Vai lá e fala para ele que agora eu não vou mais viver essa história.
Agora não vai ser mais desse jeito. E é o seguinte, o rei que o povo quis não deu certo. Então sabe quem vai escolher o rei agora? Sou eu. A necessidade vai fazer com que Deus olhe para mim e para você, e você seja o Davi dentro da sua casa. Que você seja o Davi lá no seu trabalho, que você seja o Davi no seu relacionamento, que você seja o Davi aonde você está vivendo. Por quê? Porque Davi foi levantado para restaurar a comunhão do povo que era chamado povo de Deus com o seu Deus, de um povo que chamava Deus de rei e sabia que ele era com eles. Saul trouxe tudo que os outros tinham, só que os outros tinham tudo menos Deus. Se você tiver tudo e não tiver Deus, você não tem nada. Se você não tiver nada e você tiver Deus, o Senhor faz o infinitamente mais. Porque a sua palavra diz que Ele levanta o cansado e o abatido, Ele dá força a quem não tem nenhum vigor. Ele é o que cura, restaura, regenera, transforma. Ele é o que liberta, Ele é o que faz a diferença. Ele é o que reescreve e transforma. O que nós precisamos entender nesse ponto de passagem da história é que tudo caminhava bem. Só que quando você perde a confiança em Deus, sabe por quê? Porque você acha, em muitos momentos nós olhamos e achamos que Deus, Ele perdeu o controle. Ou você nunca achou que Deus perdeu o controle da sua vida? Eu por várias vezes já falei para Deus, falei, onde o senhor foi, hein? Porque com certeza o senhor não está aqui não. Se eu tivesse, não estava essa bagunça. E aí de repente você ouve, você fala, ué, não é que você está aqui? Como é que você fica aqui com essa bagunça? Ué, você está onde? Eu estou aqui. Se você está aqui, eu estou aqui. É simples assim. Deus não sai fora porque tem bagunça. Deus sai fora porque você não quer a presença dEle. Deus não sai fora porque as coisas são complicadas. Para Deus não existe complicado. Deus não sai fora porque está difícil. Deus não sai fora porque o chefe é isso, aquilo, aquele outro. Deus não sai fora de lugar nenhum. Sabe por quê? Agindo eu, quem impedirá? Eu não quero saber se está sol, se está chuva, se está frio, se é calor, se é inverno. Eu não quero saber se o homem concorda, discorda. Eu não quero saber se o diabo está dizendo o que ele está dizendo. O que eu quero que você entenda é que agindo eu, ninguém pode impedir. E nós precisamos crer e acreditar. A palavra de Deus diz, lá no verso 14, porquanto não guardastes o que Deus te ordenou. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero que você guarde isso. Quando Jesus vai subir ao céu, Ele olha para os discípulos e diz assim, ide e fazei discípulos. Aí Ele acrescenta a parte mais importante de tudo, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. Ponto. O que eu sou é o que vocês precisam viver e aprender. E o que eles serão é aquilo que eles ouvirão das suas bocas. Foi isso que ele quis dizer. Quando o rei Saul ouve isso, Samuel sabia que já tinha acabado. Mas ele nunca tinha vivido esta situação. Ele não sabia o que Deus ia fazer. E de que forma Deus ia escolher. Porque quando o povo quis, Saul foi escolhido. Agora Deus diria, estava dizendo, que ele escolheria para si. Para quem que era o rei? Para Deus. Está entendendo a diferença? Você é para Deus na sua casa. Você não é a resposta na sua casa, você é para Deus na sua casa, para que Deus seja a resposta na sua casa. Nós somos para Deus, como Davi se tornou rei para Deus. Ele disse, eu escolhi para mim um rei. Deus precisava de rei? Não. Mas já que ele ia entrar nisso, eu vou escolher o meu. E eu vou confundir um pouco as pessoas. E talvez eu atrapalhe o pensamento de todo mundo. Porque quando eu escolher, eu vou abalar a estrutura. Quando você
crê e acredita que o Senhor verdadeiramente faz a diferença, a palavra de Deus diz que Ele dá uma ordem, e hoje nós vamos somente até essa ordem, porque eu quero que você saia daqui com um propósito. Quando Samuel vai na direção da casa de Jessé, Samuel não fazia ideia do que ia acontecer. Deus só se manifestava através de profeta, e o profeta não sabia o que ia acontecer. Tem coisas na sua vida que Deus não vai contar. Tem coisas na minha vida que Deus não vai contar. Nós vamos ter que viver. Tem experiências nas nossas vidas que nós vamos ter que experimentar para saber que foi o Senhor. E isso nos leva a uma direção que hoje é muito complicada de se tomar. Porque se você se deixar levar por alguém que você não vê, pela voz de alguém que você não vê, pelo sentimento relacionado a alguém que você não vê, talvez você seja chamado de louco ou de louca. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O meu Deus e o teu Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias. E não é que Ele chama os loucos. Deus não pega uma pessoa que bate a cabeça na parede para confundir os que têm inteligência. Se Deus quiser converter o que bate a cabeça na parede, Ele converte. Mesmo com todos os parafusos quebrados, Ele converte. Se Deus quiser converter aquele que é sábio e soberbo, Ele converte. Porque Deus faz o que Ele quiser, com quem Ele quiser, na hora que Ele quer. Mas uma coisa a gente precisa ter no nosso coração. Deus prefere usar as coisas loucas, humildes, simples, sem muito conhecimento teológico, sem muita capacitação natural e humana, para mostrar que tudo é pelo Espírito. Tudo é através do Espírito. A palavra de Deus diz, e é onde nós vamos chegar hoje, é 1 Samuel, 16, no verso 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Samuel fala para Saul: já era, acabou o reinado, Deus não quer mais saber de você, você pisou na bola, você errou, vamos fazer o seguinte, vamos tirar você, e eu sei lá o que vai acontecer, porque Deus nem disse o que vai acontecer. Sabe o que Saul faz? Eu errei, porque eu tive medo do povo, que o povo ia pensar. Aí Samuel diz para Saul: ó, Deus não quer mais saber de você, acabou agora. Sabe o que Saul responde? Ó, fica aqui comigo, porque senão o que as pessoas vão pensar? Faz só um sacrifício aqui comigo, porque se você não fizer o sacrifício, o que é que o povo vai pensar? Olha como o nosso coração se deixa influenciar pelo cenário. Olha como o nosso coração se deixa levar pelas coisas que aparentemente parecem ser boas. Para Saul estava ótimo, ele era rei em Israel, ele tinha quase todas as mulheres, ele tomava do dinheiro deles, ele fazia as loucuras que ele queria, para ele estava ótimo. E além de tudo, ele se mostrava um político nato. O que é que você quer isso? Eu dou. 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 Eu entendo, imagino Deus olhando e dizendo: não vai dar certo. Porque quando Deus olha, Ele diz: para você eu não vou dar, porque eu vejo amanhã como se fosse hoje. Para você ainda não vou dar, porque o meu tempo não é o seu tempo. Para você eu vou dar, mas eu vou dar só para confundir todo mundo que está em volta. E eles vão dizer: mas ele não merece, mas ela não merece. Não é questão de merecimento, é questão de amor, graça e misericórdia. Então Saul já começa a fazer aquilo que Deus jamais faria, muito menos o profeta. Porque para Samuel abrir a boca, ele fazia assim, ó. Hã? E eu imagino que ele já era de idade, então ele tinha que fazer: e aí, fala? É sério? Tá bom. Todo mundo morria de medo. Quando Samuel recebe essa missão, a família de Davi fica apavorada. Nós vamos ver lá na frente.
Só que quando ele recebe essa missão, ele fica apavorado. E quando Saul responde daquele jeito, sabe o que Samuel faz? Tá bom, Saul, vamos fazer o sacrifício aqui, vamos ficar de boa, o povo não vai ficar triste com você, você vai dormir no seu palácio hoje achando que está tudo bem. Eu também não vou sair como um cara ruim, né? Porque é ruim ser profeta desse jeito, né? Estava vivendo numa boa, hoje de repente escolhi você, todo mundo me aplaudiu porque eu escolhi você, você é um cara bonito, você é um cara vistoso, forte. Acho que eu estou no fim da carreira, acho que eu não vou queimar meu filme. Você já viu histórias parecidas como essa em 2023? Nós vemos todos os dias, homens e mulheres que se vendem a troco de nada. Se vendem a troco de aprovação. Sabe o que aconteceu com o grande profeta? Ele teve que ouvir pela primeira vez na vida dele: você pisou na bola. Até quando você vai ter dó desse homem? Se eu, que sou Deus, já rasguei dele o reinado. Já tirei. Saul não é mais assunto, Samuel. E você teve pena dele. E olha o que diz: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí ele continua: enche teu vaso de azeite e vem. Nós vamos até aqui. Sabe o que acontece? Existem situações nas nossas vidas que Deus vai usar a palavra, homens e mulheres de Deus, vai usar profetas, mas Ele precisa que a pessoa tome uma atitude. Existem momentos nas nossas vidas que nós temos que nos posicionar como homens e mulheres que querem viver o sobrenatural de Deus. Talvez aonde você esteja vivendo e aquilo que você está vivendo agora, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, não importa. Seja complicado. E talvez seja mais fácil você deixar do jeito que está. Ou mais fácil ainda é desistir e não acreditar que Deus é real e verdadeiro. Talvez o grande problema é que a montanha de dificuldades que nós estamos colocando diante do Senhor, para nós, ela é impossível de ser escalada. Mas ei, deixa eu te falar, para Deus, o globo da terra está por escabelo dos seus pés. Não há monte que seja alto demais, assim como não existe vale que seja profundo demais. Nós cantamos: o Senhor deixa as 99 só para me buscar. Sabe onde a centésima normalmente está atolada quando ela não caiu na ribanceira? É simples. Você acha que nós somos diferentes? E quando a gente diz, não dá não, eu não quero passar pelo processo, nós somos a centésima. E nós estamos dizendo para Deus, eu não quero viver isso. Quando Samuel tem essa experiência, ele vai viver algo que ele nunca viveu. Olha o que ele diz: enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Eu vou escolher o rei, eu quero um rei. Ué, mas é fácil, é um dos filhos do cara. Claro, ele só tinha 8, a moleza de escolher. Vai, profeta. Lembra que ele não é adivinho, ele era profeta. Ele não vai ficar tentando adivinhar. Só que o Senhor, quando diz isso para ele, sabe o que ele responde para Deus? Vai lá no outro. Eu só dei esse versículo? Não. Olha o que ele diz: comerei eu. Agora ele já estava morrendo de medo. O que é que Saul vai fazer comigo? Ah, virou melhor amigo agora. Assim que Saul souber, o que ele vai fazer? Vai me matar. Sabe qual é o grande problema? O diabo vai fazer sempre a mesma coisa. Se você continuar com Deus, ele vai fazer isso, aquilo e aquele outro. Só que deixa eu te dizer, se você não andar com Deus,
o diabo vai fazer isso, aquilo, aquele outro, só que sem dificuldade. Porque quem guarda é o Senhor. Porque não dorme nem dormita o guarda de Israel. Em vão vigia a sentinela se esse guarda não estiver. A sua vida está revestida pelo poder do sangue de Jesus Cristo. É Ele que te blinda e te guarda de todo mal. Não é a boa vontade do diabo de olhar para mim, para você e dizer: oi Alessandro, hoje eu estou bonzinho com você. Não é isso. É a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que se manifesta na sua vida e através da sua vida. Quando você se posiciona, quando você se dispõe a entrar numa campanha de jejum como essa, eu vou garantir para você, não será fácil. Ah, pastor, você podia falar de outro jeito. Você quer que eu venda fumaça para você? Já não tem fumaça demais sendo vendida. Ei, tudo vai dar certo. Não, tudo já deu certo. Porque aquele que começou a boa obra é justo e fiel para completar. Mas lembra, você tem que permanecer. Eu tenho que permanecer. Meu justo vive da sua fé e não retrocede. Porque se retroceder, meu coração não se alegra dele. Hebreus 10, 38. Nós precisamos entender. Samuel morre de medo. Me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar o Senhor. Olha como Deus é bom. Ele podia dizer para Samuel: eu não quero nem Saul nem você mais. Porque Saul pisou na bola e você, misericórdia. Vamos aposentar você, Samuel, como profeta. Porque agora você está com mais medo do rei, que eu já disse que não é mais rei. E será que tem dificuldade de entender quando Deus diz não? Era só uma questão de tempo. Você está com mais medo dele do que vontade de fazer o que eu estou te pedindo. E aí Deus cria uma estratégia para não matar a família de Jessé do coração e nem Saul pegar Samuel no meio do caminho. E até aqui eu quero ir com você e eu quero terminar para testificar tudo que eu falei com você. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Por quê? Porque Deus não chama? Deus chama todo mundo. É porque para ser escolhido você precisa fazer assim, ó. Alessandro, ah, te vi. Não é assim que funciona? Quando você sentava numa sala de aula ou senta, quando alguém fala o seu nome, você não levanta a mão. Aqui, estou aqui. Não é assim? Presente? Aí a pessoa não chama mais seu nome, ela já sabe que você está lá. Só que ele diz: eu chamo todos. Mas tem alguns sábios que acham que eu sou loucura. Então eu não tenho como contar com eles. E olha o que ele continua dizendo. Tem poderosos que acham que eu estando, eles vão diminuir naquilo que eles são. Quando na verdade sou eu que engrandeço sobremaneiramente, como ele fez com Davi. Quando você coloca Deus em primeiro lugar e entrega as tuas coisas, a tua vida nas mãos de Deus, a palavra diz que ele faz infinitamente mais. Que essa noite você possa sair com essa palavra para você começar essa campanha de jejum com uma certeza no seu coração. Nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Vai no 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas. Ele vai escolher um pastorzinho de ovelha. Dos filhos, o menor. O que tinha menos aparência, estatura, força.
o que menos se parecia com um rei natural. Talvez a sua vida seja esse propósito de Deus nessa terra. Que você, onde você está, se pareça menos com alguém natural, mas mais com alguém segundo o coração de Deus. E ele continua dizendo, para confundir as sábias, Deus escolheu as fracas, está entendendo? Davi não tinha condição de ser rei, porque o rei que ele ia substituir era um armário de forte. Aí Deus escolhe um cara de estatura média. Você vai ver lá na frente, que a couraça que Golias levava no peito, tinha o peso de Davi quase. Só a couraça. Como é que eu quero um rei desse? Alguém dá comida para esse coitado. Imagina ele andando naquele pátio, na direção de Golias. Golias olha para ele e diz assim, agora eu sou um cachorro? Você vem com pedra e com pau para cima de mim. E aonde acharam isso? Não tem ninguém melhor, não. Melhor tem, aos olhos humanos. Mas o único aos olhos de Deus é esse aqui. Está entendendo onde Deus quer chegar na sua vida, nessa campanha? Se você quiser que seja o melhor aos teus olhos, nem faça. Mas se você quiser que seja melhor aos olhos de Deus, se coloque no campo que nem Davi se colocou. E ele continua dizendo, as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, vai no 28. E Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Você lembra do que você tem que fugir? Da aparência do mal. Não é do diabo. É do que ele traz e faz e aparenta. Então é o que ele está dizendo. Eu chamo as que não têm aparência para aniquilar aquilo que aparenta ser alguma coisa. E olha como ele termina no 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Nem eu, nem você, nem ninguém debaixo do sol. Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Sabe por quê? Porque ele olha os que não são e já enxerga. Ele olha os que são fracos e já diz, está se sentindo fraco? Declara, forte sou. Por quê? Porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha como Deus completa tudo que ele fala. Davi não fazia ideia do que ia acontecer na vida dele naquele dia. Até aquele momento, foi por isso que eu falei para você, algumas coisas parecem ser ruins, te envergonham, te humilham, parece que você fica jogado meio de lado. Mas aí quando Deus fala assim, vem abençoado, você fala, é sério, sou eu, não tinha ninguém melhor para ir. Você fala, não entendi, quando eu te chamo, você não quer ir. A primeira vez que eu preguei num lugar grande, numa igreja, foi numa campanha. Primeira, Deus foi uma benção. Eu tinha pregado uma vez, numa casa, num culto no lar. Tinha um senhor e uma senhora de idade. Eles dois não se entendiam e estavam brigados. Um ficava sentado num sofá e o outro no outro sofá. E a mulher tinha 2 cachorros que eles não gostavam nem de mim, nem de Deus e nem do Espírito Santo. E nem do dono. Cada vez que eu começava a falar, eles olhavam e faziam. Eu falei, nossa. Falei, é sério, Deus. E o pastor que me chamou, ele falou, olha, você vai ver uma bênção. Falei, ele fez pegadinha comigo. Aí o Senhor falou para mim, ei, os cachorros vão ser o menor dos teus problemas. Tá ruim? Tá não, tá uma benção. Deixa eles latindo. Vamos ver quem late mais. Se ele late mais alto, eu grito mais alto para pregar. E a mulher não olhava para o marido. E o marido não olhava para a mulher. Ah, maravilha. Aí a segunda vez, falei, não dá para ser assim não. Esse ministério falido não quero não. Só vai fazer esse tipo de coisa. Aí eu fui numa reunião. Tinha um monte de apóstolo, um monte de bispo, um monte de pastor. Aí o apóstolo ia fazer uma campanha. E eu ali, sentado do lado dele. E ele me faz uma pergunta. E eu respondo, né?
Tem dia que você tem que falar assim, não, Senhor, eu vou ficar quieto. Aí eu respondi. Aí todo mundo olhou para minha cara. Aí eu falei para Deus, eu não sei se eu fiz bem, se eu fiz mal. Eu não sei se acabou meu ministério, ou se começou meu chamado. Não sei qual dos dois. Aí ele falou, olha, nós vamos fazer uma campanha, eu vou no primeiro dia. E olha, quem vai no segundo, apontou para o outro pastor e falou, vai você. Aí ele olhou para mim, não, você. Eu não era nem pastor. Eu olhei para ele, falei, amém. Aí quando ele foi embora, eu estava sentado na mesma posição. E aí Deus falou para mim, ué, você não pediu? Simples desse jeito. Falei, mas logo ele falou, você não pediu? Se você busca, Deus conhece seu coração. Foi difícil? Foi. Foi complicado? Foi. Eu escrevi 150 páginas, escrevi. Fui lá embaixo, em Santos, fazer uma campanha. Falei para Deus, meu Deus, como é que eles vão me apresentar? Esse aqui é... Eu falei, eu sou o irmão. Irmão? Vamos receber o irmão Alessandro. A igreja inteira olhou para ele, tipo assim, não tinha nada melhor para vir? É assim. E aí eu subi no altar e falei para Deus, valeu, obrigado. Já estou me sentindo vitorioso depois dessa recepção. Aí Deus fala para mim, fecha a Bíblia. Falei, eita, agora acabou de vez o culto. Sou eu que vou falar. Falou. E está falando. Fazem 17 anos. Está entendendo? Se você entender isso, você vai viver a melhor campanha que você já viveu na presença de Deus. Porque o que Deus tem falado é sobrenatural. É sobrenatural. Essa noite eram 10 para as 4, para as 5 da manhã, eu estava sentado. Nem o meu companheiro estava na cama ainda. Você vê como era cedo a coisa. O cachorro nem tinha vindo ainda. Eu li, estudei, ouvi louvor, fiz barulho. Depois que ele foi raspar a porta. Aí ele raspou a porta, subiu, olhou para minha cara. Falei, a coisa está feia para o meu lado, hein? Estou perdendo para você já. E o Senhor começou a falar, escreve, 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 escreve. E aí eu estou escrevendo uma coisa, ele fala, agora muda, vai para outra. Eu estou te falando do primeiro dia, agora eu estou te falando do segundo dia. Agora vai para o terceiro dia. Agora volta para o domingo. E eu fui indo. E não tenho dúvida do que eu estou falando para você. Nós estamos vivendo um tempo profético sobrenatural. Palavra profética é quando você declara e vai buscar o que você declarou. Quando você acredita e continua a acreditar no que você declarou. Se coloque de pé no seu lugar. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos. Nós vamos lutar e nos esforçar para nós terminarmos às 10 horas. Todas as quintas-feiras, com exceção da última, óbvio que eu sei lá que horas que a gente sai daqui toda vez, né? E vamos deixar Deus ser Deus. Baixe sua cabeça. Onde você está, fala com Deus aí. Tinha chegado o dia de o Senhor tirar Davi de trás das malhadas. Mas é interessante que Deus não avisou Davi. Não avisou Samuel e muito menos Saul. Deus não revela para o diabo o dia que ele vai fazer o seu milagre. Deus não diz, nem para as pessoas que estão mais perto em muitos momentos, quando é chegado o dia do seu milagre. Mas uma coisa você precisa ter no seu coração. Quando Deus fala, o universo precisa ouvir e obedecer. Oh santo, 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 santo. Oh santo, oricalabassuri andaralabas. Naquele dia,
Samuel teve medo até de viver o que ele viveu e foi consagrado desde o seu nascimento, servir a Deus. O que é que o rei vai fazer comigo quando ele souber? Em muitos momentos nós temos medo e pavor. O que é que vão pensar, o que vão dizer, o que vão fazer? Existe alguém que é real, e a Bíblia diz que um dos teus nomes é Emanuel, Deus conosco. Esse é o que importa, o que pensa, é esse que importa todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh Pai amado, bendito, santo, justo, fiel, verdadeiro, nós te louvamos, Deus, porque nós viemos aqui hoje, Pai, colocar o pé na água e dar o primeiro passo. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós vamos consagrar, Senhor, a partir de hoje, Deus, aquilo que cada um dos teus filhos e filhas sente ou sentiu no coração. O direcionamento será do teu Espírito, e naquilo que eles jejuarão, Deus, cumpra-se o teu querer, cumpra-se a tua vontade, para que em nome de Jesus, cada uma dessas vidas viva o sobrenatural esse mês. Assim, Pai, como naquele dia, nós sabemos que nunca mais a vida de Davi foi a mesma, porque uma ordem foi dada no mundo espiritual. Eu quero para mim um rei, eu vou escolher um rei, e esse rei será o rei que eu escolho, o rei que eu quero, não o que o mundo enxerga, mas o que eu vejo, não o que o mundo vê de bom, mas o que eu vejo de bom, não o que o mundo enxerga de aparência, mas aquilo que eu enxergo de coração. Um homem simples, um homem humilde, um homem que tenha espiritualidade, um homem que me coloque em primeiro lugar. Ai, eu sei que eu vou poder viver coisas sobrenaturais. Deus, sonda e alcança cada vida essa noite, para que ao iniciarem, Pai, eles tenham forças e vejam a mudança, Pai, do contexto em volta, nos seus trabalhos, casas, relacionamentos, na sua vida ministerial e espiritual. Que eles vejam o Senhor, que eles te conheçam, não mais de ouvir falar, Senhor. Davi cantava, salmodiava, Davi apacentava o rebanho, mas o Senhor tinha um povo para ser cuidado, um povo que se chamava pelo seu nome, um povo que tinha o Senhor como Rei absoluto de Israel. Por isso essa noite nós queremos te pedir força, sabedoria, nos dá graça, tira de nós toda dificuldade nesse processo, durante esse tempo em jejum, e nós nos colocamos diante da tua presença, sensíveis ao som da tua voz, para que o Senhor fale nos momentos bons, nos momentos de dificuldade, nos momentos, Pai amado, onde sentindo falta daquilo que vamos consagrar, tenhamos dificuldades até nessa hora, nós te pedimos, fala conosco, para que nós possamos sentir a tua presença, para que nós possamos chegar onde o Senhor deseja. E nós cremos, assim como Davi viveu, assim como Davi foi levado, Senhor, a todas as possíveis e imaginárias experiências da sua vida, para que um dia ele pudesse sentar naquele trono, e ele foi se chamado o maior rei de Israel. Ele não era o maior pelo tamanho, ele não era o maior pela aparência, ele não era o maior por aquilo que os homens diziam, ele era o maior porque Deus era com ele. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é conosco. Nós queremos te entregar todas as coisas. Vamos fazer desse louvor a nossa oração e vamos encerrar em nome de Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém,
A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Aleluia. Mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, Jesus, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor. Mais e mais. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça Me basta, e Tua presença é o meu prazer. Santo dos Santos. Graça me esconde. É o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, e Tua presença é o meu prazer. Aleluia. Abra suas mãos. Presença. Cante isso. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua
mãos, feche teus olhos. Saia daqui debaixo dessa palavra. E calabassuri andaralabaxê, calabassuri andaralas. Pai, eu quero declarar, Senhor, o melhor mês de agosto já vivido, Senhor, em unção, poder, autoridade, humildade, intimidade, relacionamento, manifestação, prosperidade, saúde, paz, em todas as áreas, em todas as situações. Quero declarar que o Senhor se revelará e manifestará de uma maneira sobrenatural. Que o Senhor vá com você e que Ele acampe os anjos ao redor da sua vida, guardando sua entrada e a sua saída. Que onde você puser a planta dos pés, você viva o que o Senhor prometeu. Eu vou-lhe darei por amor a esta obra. Que seja graça, bondade, misericórdia a marcarem os teus passos e os teus caminhos. Que seja o amor de um Deus Pai incondicional sobre a tua vida. Que você tenha força, que você não desanime, que você não desista, que você vá até o final desse período de 5 semanas, crendo que assim como Davi, por uma necessidade no coração de Deus, um desejo no coração de Deus, um sonho no coração de Deus, o Senhor achou a sua vida. Ele está separando você para que você possa fazer o que Deus sonhou, em nome de Jesus. Queridos, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito. Que você, não vou falar de dízimo, de oferta, só quero falar algo para você, porque todo começo de campanha nós temos que falar. Rompa todas as áreas da sua vida. Você vai escutar 5 semanas de um homem que a vida inteira guardou para Deus, para fazer para Deus, para dar para Deus. Até hoje, a bandeira da nação de Israel, ela é chamada de Magen Davi, e ela foi dada pelo próprio Deus, aquele símbolo a Davi. É o símbolo da bandeira da nação, é o símbolo da estrela de Davi. 66 livros da tua Bíblia e da minha falam dele. 59 capítulos falam dele no Novo Testamento. Esse é um homem segundo o coração de Deus. Que você saia daqui debaixo dessa palavra e que Deus te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão, a consolação, a glória, a presença, o favor de Deus sejam sobre tua vida. Eu repreendo todo levante, toda mentira, todo sofisma de Satanás. Eu declaro: o sangue de Cristo te repreenda. Quando você for dizer aos ouvidos deles, quando você for tentar desmotivá-los, quando você for tentar dizer e minar os corações, dizendo que eles não são como Davi, dizendo que eles não são como filhos, porque Deus não é pai, o sangue de Cristo te repreenda. Eu digo mais uma vez e declaro: eles são filhos e filhas amados, separados, escolhidos, e aquilo que Deus começou a fazer, eles viverão infinitamente mais, e tudo isso será apenas para a glória de Deus Pai, para que Deus Filho seja exaltado e o Espírito Santo se manifeste. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Amém. Me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde.